E agora que a gente já entendeu a divisão desses nossos clientes em classe, especialmente no quesito valor de hora-aula, é interessante a gente saber as modalidades possíveis para atender melhor cada uma dessas classes. Lembrando mais uma vez que os assalariados não fazem tanto parte do serviço do personal, sendo uma classe rara. Então, vamos focar prioritariamente nas modalidades dos clientes ricos, os clientes de classe média alta, os clientes de classe média, respectivamente, classes A, B e C. Então, vamos entender as principais modalidades do serviço de personal e de que maneira elas poderiam se encaixar em cada um desses grupos. E a primeira modalidade, que é a mais óbvia do personal, é o serviço individual. E na sua essência é o que dá nome ao nosso trabalho, porque nós somos personais. Nós fazemos um atendimento personalizado. Então, a grande maioria dos profissionais vai estar atendendo o seu cliente de maneira individual. Outra possibilidade que vem crescendo muito no mercado de personal é o serviço em dupla, o que faz com que você atenda mais de um cliente, dependendo da sua demanda, isso pode ser interessante, ou então que você também possa atender aqueles clientes que não podem pagar uma hora aula cheia. Isso a gente vai falar muito em breve. E a terceira possibilidade é o trabalho online. Esses dois primeiros são presenciais. E online, ele é à distância, podendo ser até na mesma cidade, no mesmo bairro, enfim, dependendo da situação que aquele cliente tenha, ou da maneira que ele goste de trabalhar. Tem clientes que não gostam de ir para a academia, e a gente tem que respeitar isso. E o mercado online ele veio para atender esse tipo de fatia. Além disso, você também pode atender clientes de outros estados, de outras regiões, de outros países, inclusive, sendo esses também brasileiros ou estrangeiros. Então, mais uma vez, vale ressaltar que o mercado online ele tem crescido de maneira considerável, fazendo com que seja um grande impulsionador para o faturamento de R$10.000 do personal trainer. E além do mercado online, a gente também não pode esquecer as consultorias. O que seriam as consultorias? Consultorias é para aquele cliente que não necessariamente consegue pagar um personal com você. Então você vai preparar o treino dele, vai entregar lá o trabalho que você julgar necessário, seja de força, seja aeróbico, flexibilidade, ou alguma questão de performance, né? Alguma questão esportiva, e vai entregar para ele. Dessa maneira você pode fazer uma aula presencial individual para passar o treino com ele, ou então você pode simplesmente entregar a planilha e deixar a critério dele. Obviamente, se você entregar uma planilha ilustrada e bem explicativa, grandes são as chances daquele cliente entender de maneira mais rápida o significado de cada um daqueles pontos que estão na consultoria. Ou seja, então, mais uma vez, trabalhando com consultorias, pode também otimizar o seu faturamento. Jorge, a consultoria é só para quem não pode pagar o personal? Não. Às vezes é para alguém que quer um treino um pouquinho mais rebuscado, vamos dizer assim, mais completo, mais personalizado, coisa que os assalariados, muitas vezes, por não terem acesso a profissionais gabaritados, acabam por receber um treino um pouco aquém dos objetivos e das expectativas. Então, alguém pode te contratar de maneira personalizada, porém como consultoria, para que você simplesmente monte o treino e ele execute sozinho. Mais uma fatia do nosso mercado. E o quinto e último são os small groups, que são grupos pequenos, podendo variar de 3 a 5, 6. Eu acredito que um small group, até 6 pessoas você consegue atender. E no nosso mercado isso é muito comum, especialmente para os profissionais de ginástica localizada, que tem aqueles clientes que adoram a aula dele e gostariam de fazer
uma aula um pouco mais específica, além dos professores também de spinning ou dos professores de natação. Então, o Small Group é mais uma modalidade que também pode fazer com que o seu faturamento de R$10.000 por mês seja cada vez mais real. Mas lembrando que, dependendo da quantidade de clientes, obviamente você pode cobrar um valor cheio ou então você pode fracionar esse valor dependendo da quantidade de clientes que você tenha. Eu mesmo já tive um grupo de treino no prédio onde eu morei e o que eu fazia? Eu tinha na casa aí de 25 a 30 clientes no meu auge, o que fazia com que cada um na época me pagasse R$80 por mês. Jorge, é muito pouco. Por mês ou por aula? Por mês. Porém, entendendo que eu tinha 30 clientes fazendo aula comigo 2 vezes na semana, cada aula saía mais ou menos na faixa de R$10. Mais uma vez, como eu tinha 30 clientes para trabalhar em 1 hora, eu ganhava 3 vezes 8, 24, eu ganhava R$2.400 para trabalhar 1 hora com 30 clientes. Jorge, como é que você fazia? Era um trabalho um pouco mais funcional, obviamente que eu não conseguia dar atenção de maneira especial para todos esses 30 clientes, mas eu tentava ficar o mais presente possível, dividir eles em grupos, em atividades distintas onde eles rodavam e passavam cada hora em uma dessas atividades. Porém, o resultado que eles tinham e o serviço que eu proporcionava estava compatível com o que eles investiam, que era R$80 por mês, e eu faturava R$2.400, que dependendo daquela época, se eu colocasse na ponta do lápis, isso era na casa lá de 2014, 2015, isso poderia ser de 2 a 3 clientes de personal, o equivalente. Então, veja bem, o Small Group também é uma modalidade muito interessante, o que pode te ajudar nesse faturamento de R$10.000 por mês com os seus serviços. Agora, o nosso próximo passo vai ser linkar cada uma dessas modalidades a cada um desses grupos. E você entendendo em que grupo especificamente se concentra a grande parte do seu trabalho, a maior parte dos seus clientes, tentar entender de que maneira você pode solucionar dentro dessas modalidades que nós citamos. Agora, o seu faturamento de R$10.000 por mês, é isso mesmo. Pode ser que você esteja um pouco perdido no quesito, mas eu tenho lá meus clientes classe média, mas eu estou ganhando X, me ofereceram aula em dupla, eu não entendi como é que seria, eu me enrolei. Então assim, agora eu vou te explicar o que cada uma dessas modalidades tem em comum em cada uma dessas classes, tá? Em relação ao nosso mercado de personal, sendo o individual, duplo, online, consultoria ou small group para os clientes classe A, B, C, ricos, classe média alta e classe média. Então, vamos entender exatamente de que maneira você pode linkar o mercado a essas modalidades.